confundimos. E vamos ver o Gênesis de novo. A gente não consegue se livrar de Gênesis capítulo 25 em diante, né? Onde você tem o nascimento de Esaú e Jacó. Semana anterior nós falamos sobre Esaú, o profano. Hoje vamos falar sobre Jacó, o enganador. Então, em Gênesis 25, 26, nós vamos mais uma vez ler sobre o nascimento de Esaú e Jacó, mas primeiro vamos orar. Pai, eu te peço tua direção para o culto, para essa classe que nós temos agora para estudar esses assuntos e também as outras classes, as crianças. Senhor, que você possa estar abençoando todos os professores, abençoa a tua igreja aqui em São José dos Campos, ó Deus do Brasil, e nós pedimos que o Senhor desperte os corações do teu povo para amarem mais a tua palavra, para viverem mais a tua palavra e para buscar também. Começar em mim, Senhor, em nome de Jesus. Amém. Então, você tem, vamos fazer só uma pequena revisão, né? Por que Jacó é o enganador? Você tem lá no versículo 26 do Gênesis 25, quando você tem lá, vamos ler o versículo depois. Sai primeiro o menino ruivo, né, do nascimento de Esaú e Jacó, né, filhos de Isaac e Rebeca. Saiu o primeiro ruivo e todo como um vestido de pelo, e por isso chamaram o seu nome Esaú. E depois saiu o seu irmão, agarrado a sua mão ao calcanhar de Esaú. Por isso se chamou o seu nome Jacó. E era Isaac da idade de 60 anos quando os gerou. Por que 60 anos? Por que ele esperou 60 anos para ter filhos? Em geral, você casa e você tem filhos em breve, né? Não espera tanto tempo. Por que ele esperou tanto tempo? Estéreo. Isso. Não Sara. Sara também é estéreo, mas é mal de família, né? Então, você tem aqui, espera, porque ele orou insistentemente ao Senhor. O Senhor a fez fértil. Não sei quantos anos tinha Rebeca aqui, mas Isaac tinha 60 anos. Bom, por que Jacó é chamado Jacó? Diz, nasceu agarrado ao calcanhar do seu irmão, então por isso chamaram-no de Jacó. O que tem a ver Jacó com a mão agarrada no calcanhar? Tem tudo a ver. Jacó significa agarrado no calcanhar, tá? Em hebraico. Alguns traduzem como enganador. Ao pé da letra é segurador de calcanhar. A gente não tem uma palavra em português para isso, mas em hebraico dizem os entendidos. Em hebraico, consultei o dicionário hebraico que para essa palavra e ela significa simplesmente uma transliteração aí de aquele que segura o calcanhar, segurador de calcanhar. Esse nome vai ser usado no sentido pejorativo, evidentemente. Provavelmente eles, quando deram esse nome, não pensaram pejorativamente. O pai não ia dar um nome pejorativo, o pai e a mãe temente a Deus não ia dar um nome pejorativo para o filho, mas ele é usado pejorativamente depois pelo seu próprio irmão. Quando Jacó rouba a bênção de Esaú, enganando, mentindo para o pai dele, né? Então, Esaú fala, mas não é à toa que chamam ele de Jacó, porque 2 vezes já me passou a perna, como se tivesse me dado uma rasteira, tivesse puxado meu calcanhar, né? Ele não pensou, ele falou 2 vezes. 2 vezes. A primeira porque ele se aproveitou da fragilidade do irmão para roubar a primogenitura, ou não é roubar não, para comprar a primogenitura. Ele comprou a primogenitura por um prato de lentilhas. E depois, a segunda vez,
se aproveitou da cegueira do pai para roubar a bênção. Então, primeiro ele se aproveita do irmão, depois ele se aproveita do pai. Ele é um aproveitador, ele é um enganador, ele é um mentiroso. E você vê que ele quer, na verdade, o quê? Em princípio, eu lembro que, acho que da outra vez eu falei que Jacó tinha mau caráter, mas ele tinha fé. Por quê? Porque ele queria a bênção. Bom, de fato, tudo bem. Vamos fazer uma colocação um pouco mais detalhada. Ele era interesseiro, né? Quanto de fé ele tinha, ele não sabe muito, porque a Bíblia não fala muito do seu relacionamento com Deus até aqui. A verdade é que ele estava interessado no dinheiro, né? Pelo menos isso com certeza. Ele queria o dinheiro da herança, a maior parte da herança. Então, quando ele engana Esaú, ou engana não, desculpa, quando ele se aproveita de Esaú, que ele está faminto, e compra a primogenitura por pratos de lentilhas, ele está pensando provavelmente mais no dinheiro. Por quê? Se eu for primogênito, eu ganho o dobro da herança. Então, ele era uma pessoa ambiciosa, ele quer viver, ele viveu tramando como obter essa bênção. Ele ficou pensando, meu irmão vai ganhar mais, como que eu posso dar um jeito de inverter essa situação? Quando ele percebeu a ocasião, ele aproveitou. Não acho que ele estava ali, viu o irmão com fome, de repente, tem uma ideia, eu posso conseguir a primogenitura aqui. Pensou tudo na hora. Não, é algo que ele já sonhava. Eu quero isso aí, né? Talvez Rebeca tenha dito para ele, né? Olha, Deus me disse que você vai ser o principal, apesar de você não ser, você ter nascido depois, né? Eram gêmeos, mas você nasceu depois. Mas Deus me disse que você vai ser o principal. Só não sei o que motivou Jacó, a Bíblia não entra nos detalhes, né? Mas ele usou métodos astutos, suas sutilezas, mentira. Ele tinha inveja do seu irmão, porque ele ia ganhar mais, né? Então, tem aqui uma ambição, tem aqui uma inveja e tem o seu caráter de trapaceiro e mentiroso. Quase mata o pai do coração quando o pai descobre que não era Esaú que tinha sido abençoado. Era Jacó que se disfarçou de Esaú e roubou a bênção, né? O texto diz que quando o Isaac descobre que ele tinha abençoado o filho errado, né? Aqueles que conhecem a história, não estou repetindo os detalhes, mas aqueles que conhecem, quando ele abençoa, o texto diz que ele se estremeceu quando ele percebeu, da cabeça aos pés, quando ele percebeu que chegou Esaú dizendo, estou aqui, quero a minha bênção. Quem é aquele que eu acabei de abençoar então? O Jacó que se disfarçou de Esaú. O pai era cego, né? Não percebeu. Tá, então nós temos aqui o porquê. O próprio nome é usado como sendo alguém astuto, enganador, que puxa o outro pelo pé, pelo calcanhar. Ele era ambicioso, ele era invejoso e ele era trapaceiro e mentiroso. Ele meio que não mede esforços para conseguir aquilo que ele queria. Ele teve um momento de medo quando ele fala com a mãe dele para tramar como roubar a bênção. Olha só, Gênesis 27, versículo 12. Quando o pai já está cego, perto de morrer, e ele trama com Rebeca de roubar a bênção. Veja o versículo 11. Então disse Jacó a Rebeca, o filho falando para a mãe, sua mãe: eis que Esaú, meu irmão, é homem cabeludo, e eu, homem liso. Porventura me apalpará o meu pai, e serei aos seus olhos como enganador. Assim trarei eu sobre mim maldição e não bênção. E disse-lhe sua mãe: meu filho, sobre mim seja a tua maldição, somente obedece a minha voz e vai trazer.
Então, traz ela travou, vai, pega um cabrito lá, um bezerro, não lembro, mata, vamos fazer uma comida para o seu pai. E então, ele era um filho obediente, né? A mãe falou, vamos enganar? Ele obedeceu, vamos enganar o pai. Tem hora que não é para obedecer. Em geral, o filho tem que obedecer a mãe, né? Mas aqui não era para obedecer. Isso não é um bom exemplo do Jacó, um filho obediente. Não quero mentir para o papai. Não, vamos lá, faz o que eu estou mandando, me obedeça. Ele vai lá e me obedeceu, né? Então, você tem aqui, não era nenhuma criança. Ele vai e engana o pai, mas ele travou isso desde antes, né? Então, essas características que são valorizadas até certo ponto no mundo, de você ser esperto, de você procurar ter a vantagem sobre o seu concorrente e de você ser ambicioso, principalmente esse ponto, né? Você ser ambicioso é algo muito valorizado no mundo. Qualquer programa de televisão, de reality show que você assista, você tem as pessoas se promovendo, né? Se autopromovendo, tentando mostrar que elas são melhores e querem um prêmio. E no sistema do mundo isso funciona assim, né? Você colocar um emprego, você vai lá, apresenta o currículo, você faz sua propaganda no currículo, você diz que você é o máximo, você vai na entrevista, você prova para ele que você é melhor do que os outros, e ele vai perguntar quais são as suas ambições, quais são os seus alvos, quais são os seus planos, qual é a sua pretensão salarial. Se você colocar muito baixo, ele vai falar, esse cara não é ambicioso. O mundo quer pessoas ambiciosas. Se você colocar muito alto, também está fora, não tem como pagar. Mas enfim, é uma sinuca às vezes, né? E você vai lá para a entrevista e você tem que convencer a outra pessoa que você é o melhor de todos. Eu não estudei, mas eu sou melhor porque eu faço o que aconteça, eu sou proativo, né? Sei lá. Ou eu estudei mais que os outros, eu tenho os diplomas melhores. Você tem que construir o seu nome. Do ponto de vista da palavra de Deus, essas características de Jacó, elas não são louváveis, nenhuma delas. Sobre a mentira, ele mesmo estava com medo, né? Ele era um mentiroso, no final das contas ele foi mentiroso, ele estava com medo de receber maldição sobre si, má fama. O diabo é o pai da mentira, a gente não precisa se delongar muito com relação a isso. Eu separei só Provérbios 14 e 25, que fala sobre mentira. Provérbios 14, 25. A testemunha verdadeira livra as almas, mas o que se desboca em mentiras é enganador. Então, esse é Jacó. É o que se desboca em mentiras e engana seus próprios pais, seu irmão, sua família, seu pai, não somente. Enfim, sobre a mentira, é muito claro que a Bíblia fala sobre isso. Sobre a inveja, ele tinha o sentimento. O texto de Gênesis não fala, não menciona a palavra inveja, mas ele está ali cobiçando a primogenitura do seu irmão e não confiou em Deus, que Deus ia cumprir a sua palavra do jeito que ele queria. Então, ele era invejoso e ele tinha essa cobiça e ele tinha essa ambição. Sobre a inveja, que a palavra de Deus nos diz no próprio livro de Provérbios, no próprio capítulo 14, que nós acabamos de ler, mas no versículo 30, Salomão diz: o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. As pessoas têm medo da inveja, né? As pessoas têm medo do olho gordo, né? Fala. O que é olho gordo? O que é olho gordo? Cobiça, basicamente cobiça, né? Inveja é cobiça. Então as pessoas têm medo. O texto aqui está dizendo que a inveja é podridão para os ossos. Quer dizer que se alguém lançar um olho gordo em mim, os meus ossos vão apodrecer? É isso que ele quer dizer? Então eu devo ter medo do olho gordo, porque vai apodrecer meu osso. Circular, não serve ao osso, mas a pessoa fala, se for fazer alguma coisa, ou não fala nada para ninguém, a pessoa vai ser causa. E aí você não vai conseguir fazer. Então, uma coisa, isso secularmente falando brasileiro, médio pensa assim.
Deixa eu Como ver é se... escondido para ninguém atrapalhar, entendeu? Para que o povo ele olhe. Sim, mas existe. Você colocou um ponto mais prático. Eu tenho uma vontade de fazer alguma coisa que outros podem ficar com inveja e podem tentar me prejudicar, é isso, né? Mas não é nem puxando o tapete, não. Só da pessoa olhar. Só de olhar, isso. Vai se atrapalhar. A pessoa tem medo que o outro vai olhar, vai cobiçar e aí não vai dar certo. Não é assim. Mas no fundo isso é uma superstição. Isso é uma superstição. Não tem lógica, racionalmente falando, só porque alguém olhou a coisa não vai dar certo. E não tem lógica espiritual, porque a Bíblia não diz que isso vai acontecer. Tá? Mas o texto está falando aqui que o osso vai secar. Esse acontecimento, às vezes a pessoa pensa que é coincidência, não tem uma definição muito exata sobre isso. Né? A pessoa olhar, admirar um objeto da outra pessoa e tal, e não demorar muito aquele objeto se perde. Mas isso aí. Problema com ele, né? Olha só. Existe um pouco de superstição. Tem superstição. É superstição. As pessoas, às vezes, olha. Eu lembro de um caso de um professor que eu tive de violão, e ele falou, olha, eu tinha uma flor aqui, a vizinha entrou e olhou aquela flor, olha, não demorou poucos dias, a flor secou. Mas as flores secam, né? Olhando, não olhando. Muito fácil uma flor secar. Então, mas você associa, né? Eu vi a vizinha olhando minha flor e ela está seca, então você faz a correlação. Mas às vezes não é porque olhou, né? Então, mas como você tem uma crença, você acha que vai acontecer alguma coisa, você começa a associar as coisas, isso aconteceu por causa daquilo, e você fica procurando, quem será que olhou para o meu carro? Porque eu bati o carro, né? Aí você está tentando, alguém olhou para o teu carro, lógico, as pessoas olham para os carros, né? Só que você vai interpretar a coisa como se, puxa, eu bati porque alguém olhou para o meu carro. Eu estou excluindo aqui o caso mais sério, vamos dizer que alguém fez uma macumba para alguém, e aí invocou um demônio para o demônio fazer um trabalho. Aí já é outro caso, diferente, que nós como crentes não temos medo disso, mas não vou descartar o poder das trevas, não vou descartar o sobrenatural também. Nós sabemos que existe o mundo espiritual. Agora, a inveja em si, uma pessoa olhou com inveja, isso não tem base bíblica. Por causa do olhar, a coisa vai quebrar e vai murchar. Né? Agora, o que eu entendo desse texto que ele está falando no versículo 30, está falando a respeito de si mesmo. Olha, ele começa dizendo, o sentimento sadio é vida para o corpo, não é vida para o corpo do outro. Não é, se eu tenho um sentimento sadio pelo Jeff, então o Jeff vai ficar sadio. Não é isso, eu vou ficar sadio. Porque o sentimento bom faz bem para mim. Né? Se eu tenho um sentimento sadio, isso é vida para o meu corpo. Se eu tenho inveja, isso é podridão para meus ossos, não para os ossos de quem está sendo invejado. Isso aí não está sofrendo nada com a minha inveja. Meu sentimento está fazendo mal para mim. Né? É isso que o Salomão está querendo dizer. Então, certamente inveja é um sentimento maligno ou da carne que a palavra de Deus condena. O próprio Provérbio capítulo 27 fala um pouco mais da inveja. Provérbio 27, versículo 4. O furor é cruel e a ira impetuosa, mas quem poderá enfrentar a inveja? Veja que aqui ele coloca já a consequência muito grave com relação aos invejosos. Mas não é só por causa de um olhar, né? Porque a pessoa que tem inveja, ela de fato faz alguma coisa para puxar o teu tapete. Ela vai querer te derrubar. Ela não se conforma em te ver feliz. Se ela não é feliz, ela não se conforma em ver os outros felizes. Ela vai lutar para destruir teu casamento, ela vai lutar para que você não suba na tua carreira, você perca o teu emprego. Ela vai tentar a tua miséria. Porque ele diz o texto que é pior do que a ira ou o furor. Tá? Por que é pior? Não sei, mas a experiência de Salomão e a sua sabedoria diz: o invejoso, ele vai persistentemente, com astúcia, tentar te provocar o mal. Então, a Bíblia nos ensina
nas palavras do Senhor, a abençoar os que nos amaldiçoam, né? Então, você não deve ter medo de quem tem inveja de você. Você deve ter misericórdia, deve orar por ele, né? Mas, de fato, é uma coisa ruim, é uma coisa que faz mal. Bom, então nós temos Jacó como mentiroso, Jacó como invejoso, Jacó como ambicioso. O que a Bíblia fala sobre ambições materiais? O que a Bíblia fala sobre... Alguém lembra um texto sobre ambições materiais na sua vida? Poderia ser aquele nosso texto todo. Também, onde a traça é ferrugem corrói, os ladrões roubam, no vinho, né? Então isso é a ambição, eu quero conquistar, né? Olha, Jesus disse para você não ambicionar essas conquistas materiais. É a palavra dele, né? Outra palavra que eu separei, essa aí eu não tinha separado, mas 1 Timóteo 6, 8 a 10, alguém pode ler? 1 Timóteo 6, 8 a 10. Tendo, porém, sustento, e com que nos cobrimos, estejamos com isso contentes. Mas os que querem ser ricos caem em tentação e em laço, em muitas concupiscências loucas e nocivas, que submergem os homens na perdição e ruína. Porque o amor do dinheiro é a raiz de toda a espécie de males. E nessa cobiça alguns se desviaram da fé e se transpassaram a si mesmos com muitas dores. Tá, aqui tá bom. Esse é um texto bastante contrário à ambição. Ele diz: se você tiver o que comer e com o que se vestir, seja contente. Né? Ele fala de um conforto, sim, um conforto básico, mas não de busca por riqueza. Note uma coisa, ele não está falando de comodismo, porque hoje em dia você sabe, e sempre foi assim. Para você conseguir ter o que comer e o que se vestir, já é muito difícil. Você que tem família para sustentar, você sabe. É difícil você ter como pagar suas contas, como pagar o seu aluguel, a sua prestação de casa, a sua comida, roupa para os seus filhos, escola, essas coisas. Ele está falando, olha, essas coisas básicas, se você tem isso, esteja contente. Para ter isso, você já tem que lutar muito, a não ser que você deu sorte, nasceu uma família rica e herdou uma herança, sei lá, né? Mas via de regra é trabalho duro, é estudar, é batalhar, mas ele está falando, você batalha, estuda e procura ter um conforto para a tua família, mas não procure ser rico, porque aquele que quer, que tem essa ambição de ficar rico, vai ciladas, né? Ele nem diz que pode cair, ele diz que vai cair, né? Como é que é o texto? Mas os que querem ser ricos caem em tentação, diz a minha tradução, e em laço e em muitas concupiscências loucas e nocivas que submergem os homens na perdição da ruína. Porque querer ser rico é amor ao dinheiro. Não adianta dizer, eu quero ser rico, mas eu não amo dinheiro, é porque eu quero abençoar, sei lá. Isso é engano no teu coração. Você quer ser rico, você ama o dinheiro, segundo o texto. O texto associa uma coisa a outra, e aí você pode pensar em umas desculpas, mas eu quero dar um dízimo grande para a igreja. Olha, isso é talvez o teu coração tentando te enganar, porque o texto te diz que é para você se contentar em uma vida confortável, mas não querer ser rico. Agora, se Deus está dando a oportunidade, não é errado as portas estão se abrindo, ganhar mais e abençoar. Tem muita gente rica que abençoa muito a igreja. Agora, se essa é a sua ambição de vida, eu quero ficar rico, você ama o dinheiro, não adianta dizer que não. Como é que cantou Joana, ficar primeiro reino? Isso. Você inverte a coisa. Eu vou buscar a riqueza porque aí eu abençoo o reino. Não é assim. Você busca o reino, se Deus der riqueza, você abençoa o reino com a riqueza que tem. Não é. Você colocar a prioridade, inverter a prioridade, então você ama o dinheiro.
Não tem desculpa. Tem outro texto que eu lembrei, João Batista fala para os soldados, contentai-vos com o vosso soldo, né? Contentai-vos, ficar reclamando do seu soldo. Então isso não é um pensamento que o mundo entende. O mundo quer pessoas ambiciosas, pessoas que querem crescer. Você tem que querer ser grande. Você não pode ter uma vida medíocre, né? Eu vi muito pastor já usando esse termo. Esses crentes que se conformam com uma vida medíocre. O que é uma vida medíocre para essa gente? O que é uma vida medíocre? Uma vida assim, que se conforma com ter o pão e a roupa. Isso é uma vida medíocre? Mas se você acha que isso é medíocre, esse é o mandamento que Timóteo está dando aqui. Bom, Jacó não se contentou com a sua parte ou em esperar em Deus que se cumprisse a profecia. Ele era ambicioso, invejoso, trapaceiro, mentiroso. Esse é o escolhido. Esse é o escolhido de Deus para constituir o povo de Deus e para trazer as bênçãos sobre a família, para governar sobre os seus inimigos e de onde viria o Salvador do mundo. Por que Deus escolhe pessoas ruins? Por que Deus escolhe pessoas ruins? É fácil, porque só existem pessoas ruins. Não existem pessoas boas. Bom é só um, que é Deus, como Jesus disse, né? Para o jovem rico. Então, ele escolheu um, e só que parece que ele escolheu o pior. Quando Paulo fala que Deus escolhe as coisas loucas do mundo para confundir as sábias, né? Ou as coisas fracas para confundir as fortes. Ou então quando ele fala de si mesmo em 1 Timóteo, já que a gente está em 1 Timóteo mesmo, né? Vamos lá para o capítulo 1, versículo 15 e 16. Tem uma razão porque Deus escolhe muitas vezes aquelas pessoas que são as mais desprezíveis aos olhos humanos. Não é porque ele vê um bem no fundo do coração dessa pessoa que ninguém está vendo. Não é isso. Não é porque Deus enxergou potencial na vida de Jacó. A Bíblia nunca fala que Deus enxergou potencial nenhum. Versículo 15, 1 Timóteo 1. Esta é uma palavra fiel e digna de toda aceitação, que Cristo Jesus veio ao mundo para salvar os pecadores, dos quais eu sou o principal. Mas por isso alcancei misericórdia, para que em mim, que sou o principal, Jesus Cristo mostrasse toda a sua longanimidade, para exemplo dos que haviam de crer nele para a vida eterna. Você percebeu aqui a resposta? Por que Jesus Cristo salvou Paulo, que era o pior dos pecadores, porque odiava Jesus, porque odiava e perseguia a igreja? Porque quando Deus faz isso e salva o pior, todo mundo é ruim, todo mundo da mesma natureza. Só que alguns, você olha e fala, esse é pior. A igreja que era perseguida por Paulo falava, certamente Paulo é um demônio, né? Eu quero distância de Paulo. Então Deus queria dar uma lição ao mundo e à própria igreja. Eu salvo, eu sou o Salvador, e eu vou mostrar a minha benignidade, a minha longanimidade. Como Deus é paciente, tem paciência com os nossos pecados. Não tem pecado que Ele não perdoe, não tem situação que não tem jeito, não tem pessoa que não tem jeito, não tem fracassado que Deus não levante. Então Ele pega o pior para mostrar isso, para provar isso. Olha o que eu faço, e daí a glória vai para Ele. Deus, Ele quer qualquer coisa menos a glória para você. Algumas pessoas acham que Deus é muito egocêntrico por causa disso, porque Ele quer toda a glória para Ele, né? Você não pode comparar os seus sentimentos com os sentimentos de Deus, porque Ele é o Senhor. Ele exige a glória para si. Sim, você não pode copiar tudo que é de Deus. É estranho você falar isso, né? Nós somos imitadores de Cristo, não é? Paulo é imitador de Cristo? Sim, mas agora eu tenho que dizer para você não pode copiar tudo de Deus. Sim, o caráter que Cristo mostrou aqui na terra não pode copiar tudo. Agora, Cristo aqui na terra se esvaziou da sua glória, né? De ser adorado e de ser exaltado pelos anjos e por todos. Agora, Ele no céu e depois da sua ressurreição e exaltação, Ele recebe tudo. Mesmo aqui na terra, Ele recebia a adoração
que nós não devemos receber. Né? Então, você deve ser imitador de Cristo, mas também deve saber até onde. Tem certas coisas que pertencem só a Deus. Então, porque Deus quer ser adorado, você não pode copiar este ponto. Eu não quero ser adorado, eu quero adorar. Né? Então, você não pode pensar que Deus é egocêntrico, porque na verdade Ele é o Criador, Ele é o único ser que tem esse direito de ser adorado. E Ele quer que você o adore, porque Ele sabe que isso é bom, não só para Ele, é para você. Quanto mais você cumpre o seu propósito de adorador, mais você vai ser glorificado também. Por quê? Porque você vai se alegrar, porque você vai ser cheio do Espírito Santo, porque você vai ser recompensado e porque Deus vai te glorificar nos céus um dia. Não como Deus, mas Ele vai, sim. Leia João capítulo 17. Você vai ver a exaltação que tem planejado Jesus Cristo para aqueles que o adoram hoje. Mas é aquele que entrega hoje a sua adoração a Deus vai ser glorificado e exaltado por toda a eternidade. Agora, essa coisa de escolher o pior para mostrar a sua glória é muito clara na palavra de Deus. Deus não escolheu Israel e Israel é Jacó porque houvesse algum mérito em Israel, mas por causa do seu amor, por causa do seu nome, porque Ele queria mostrar quão benigno Ele é. Então Ele escolhe esse sujeito mau caráter que é o Jacó. Só que a gente costuma dizer que Deus não escolhe os capacitados, mas capacita os escolhidos, né? Como que Ele vai capacitar Jacó? Da maneira como Ele capacita Jacó para ser quem Ele quer que ele seja, quem Deus quer que Jacó seja, começa com uma revelação. Essa revelação a gente encontra em Gênesis 28, isso já depois de Jacó mentir para o pai, roubar a bênção do irmão, e depois o irmão ficou com raiva dele, agora a inveja passa para o irmão, né? O irmão está com inveja dele e quer matá-lo. Então ele vai fugir do irmão, e a esposa de Isaac, a mãe de Jacó, fala: olha, vamos arrumar uma esposa para o Jacó, que ele vá lá na nossa parentela, em Harã, buscar uma esposa. Tá, então ele vai fazer uma viagem com o pretexto de buscar uma esposa, mas no fundo ele quer fugir do irmão, né? Tá bom, então em Gênesis capítulo 28, do versículo 10 em diante, você tem a visão. Quando ele estava no caminho, veja só: partiu, pois, Jacó de Berseba e foi a Harã, e chegou a um lugar, praticamente atravessa a nação de Israel toda aqui. Não é um país grande, né? Um país menor do que, talvez, o Espírito Santo, talvez. O estado do Espírito Santo é mais ou menos o tamanho de Israel, né? Então ele está nessa viagem longa para se fazer a pé, e chegou a um lugar onde passou a noite, porque já o sol era posto, e tomou uma das pedras daquele lugar e a pôs por seu travesseiro, e deitou-se naquele lugar, e sonhou. Então Deus vai buscá-lo, Deus dá um sonho a ele: eis uma escada posta na terra, cujo topo tocava nos céus, e eis que os anjos de Deus subiam e desciam por ela. Lembro de uma cidadezinha no oeste da Inglaterra chamada Bath. Bath significa banho, é porque é uma cidade romana, antiga, de banhos romanos, e toda ela romana, toda antiga. Eles conseguiram manter a cidade toda com a arquitetura romana, praticamente a cidade toda. E tem uma região, um local que tem um mural bem alto, onde tem uma representação dessa escada de Jacó, uma escada entalhada, com anjos entalhados assim na pedra também, subindo e descendo, justamente dessa visão que Jacó teve. Topo da escada ia até os céus, e anjos de Deus subiam e desciam por ela. Eis que o Senhor com todas as letras maiúsculas aqui, aquele nome de Deus que a gente não sabe pronunciar, alguns dizem Jeová, alguns dizem Yahvé, né? Provavelmente mais Yahvé, mas ninguém sabe a pronúncia correta do nome, porque
não há vogais nesse nome, apenas consoantes. Eis que o Senhor estava em cima dela e disse: eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Engraçado que ele não se apresenta: eu sou o teu Deus, é do teu pai e do teu avô, né? Provavelmente Jacó aqui não era crente ainda, ele não era crente. Ele foi encontrado por Deus nesse evento. Eu sou o Senhor Deus de Abraão, teu pai, e o Deus de Isaque. Esta terra em que estás deitado, darei a ti e à tua descendência, e a tua descendência será como o pó da terra, e estender-se-á ao ocidente, ao oriente, e ao norte, ao sul, e em ti e na tua descendência serão benditas todas as famílias da terra. Repete todas as bênçãos que ele prometeu para Abraão, todas as bênçãos que ele prometeu para Isaque. Agora ele está prometendo para Jacó. E eis que estou contigo e te guardarei por onde quer que fores. Quem está saindo numa viagem desconhecida, sem recursos, sem conforto, no meio da noite, essa é tudo que ele quer ouvir, né? Eu vou te guardar por onde quer que você for. Deus vai te guardar e te farei tornar a essa terra, porque não te deixarei até que haja cumprido o que te tenho falado. O que chama a atenção nessa promessa é que Deus fala tudo: eu vou abençoar, eu vou dar, eu vou guardar, vou te trazer de volta, você vai conquistar. Tudo isso sem nada no Jacó. O texto não fala sequer de arrependimento do Jacó, nem isso. Só fala: Deus chega para ele: olha, eu sou o Deus dos teus pais, eu vou te abençoar, eu vou cuidar de você, como que estivesse falando: ó, sou eu, agora você é teu pai, você é meu filho, né? Deus pega Jacó com um carinho total e salva o Jacó. E o Jacó, é estranho você pensar, porque você gostaria de colocar umas condições aqui para Jacó ser aceito por Deus, né? Olha, Jacó, eu ofereço uma bênção para você, mas se você largar todos os seus pecados e você me seguir, aí então eu te dou a bênção. Não tem nada. Você tem uma fé do Jacó que vai se manifestar logo a seguir. Olha só. Acordando, versículo 16: acordando, pois, Jacó do seu sono, disse: na verdade o Senhor está neste lugar, e eu não sabia. E temeu e disse: quão terrível é este lugar! Este não é outro lugar senão a casa de Deus, e esta é a porta dos céus. Essa é a conversão de Jacó, é um encontro com Deus, e ele crê, e ele teme. Claro que aqui, com esse teme, você pode enxergar uma coisa aqui. Provavelmente ele sentiu vergonha dos seus pecados. Ele era um enganador. Deus aparece para mim. Então existe um arrependimento no coração dele. O texto não menciona, mas é claro que deve existir. Ele sabe quem ele é, e agora ele sabe quem Deus é. Então, quando Deus busca a pessoa, vem um arrependimento, vem um remorso, só que não vem condições. É isso que é importante a gente entender. Quando você oferece a salvação para alguém, e você sabe que essa pessoa está em pecado, porque ela nasceu em pecado, você não coloca um monte de condições para ela ser salva. Você mostra Deus, você mostra Jesus. Olha, Jesus morreu para que aquele que crê seja salvo. A pessoa que crê ela vai ter essa sensação de perceber quem ela é. E por que ele morreu? Morreu para o pecado. Se ele entendeu isso, ele vai sentir vergonha dos pecados. Se ele não sente vergonha dos pecados, provavelmente ainda não entendeu, ainda não houve um novo nascimento. Então, quando você fala do Evangelho, deixe claro a questão do pecado, para que haja o quê? Contrição, para que haja temor a Deus. Agora, não coloque condições. Olha, para você ser salvo, então você tem que fazer isso, isso. Ah, mas eu estou afundado na bebida. Olha,
Larga a bebida que Deus vai te salvar. Não tem isso. Mas eu não sei se eu vou conseguir. Você quer sair, você está arrependido, você não quer esse pecado. Eu não quero, mas eu não consigo. Você crê em Jesus? Porque a salvação não é por largar a bebida. A salvação é por crer em Jesus. Deus vai fazer a obra depois. Então, Jacó começa aqui como enganador, e Deus agora vai trabalhar na vida dele. Ele vai tomar uns anos, aí, uns 14 anos de surra, para mudar o caráter. Mas a salvação dele vem por quê? Porque Deus o escolheu. Porque Deus mostrou-se a ele tem um encontro com Deus. Sem encontro com Deus, ninguém é salvo. Então você apresenta Deus para a pessoa pregando o Evangelho, mostrando a palavra de Deus. A pessoa tem um encontro, só que inicialmente ela tem encontro só com o texto. Eu vou falar uma coisa. Eu acho interessante como trabalhamos muito com a meritocracia, né? Então, no mundo acadêmico tem muito disso, meritocracia. Então, assim, eu faço alguma coisa e eu vou receber alguma coisa em troca. Automaticamente a gente acaba transferindo isso para o nosso relacionamento com Deus, porque idealizamos um Deus, construímos um Deus em nossa cabeça, que também vai ser um Deus que vai nos dar mérito. Né? E é engraçado como a gente transfere isso para os nossos filhos também. Faça isso, que você vai ganhar isso. Então a gente já cresce funcionando a nossa mente para isso. Quando a gente depara com a realidade que não é assim, há uma frustração. Né? Deus, eu ando assim, assado, por que o Senhor não fez isso comigo? Deus, aí a gente coloca Deus contra a parede. Sim. Existem duas coisas. Evidentemente que isso acontece. A pessoa quer alguma coisa de Deus, então fala, vou fazer jejum aqui, aí Deus vai ter que me dar, né? Porque eu não fiz o jejum, né? Ou eu dei o dízimo, botei 20%, 30%, ele tem que me dar, né? Agora, claro, existe uma recompensa, existe para a obediência dos salvos, né? Os salvos que obedecerem serão recompensados. Agora, para ser salvo não existe nada disso. Para entrar no reino não existe meritocracia, é tudo mérito de Cristo. E no caso de Jacó, como ele não tinha ainda essa mensagem da cruz para colocar a sua fé, ele coloca a sua fé na revelação da época, né? Ele tem um sonho e ele então acredita no sonho. Veja bem, ele podia ter acordado e falado: foi tudo um sonho, né? Foi só um sonho, vou continuar a minha viagem. Mas não, ele creu. Ele teve uma evidência forte, claro, não foi qualquer sonho. Ele teve uma experiência real com Deus, mas que requer algum nível de fé. Nem que seja como um grão de mostarda. Tive um sonho maravilhoso, mas é Deus. Deus está nesse lugar. Ele creu. Esse não é outro lugar senão a casa de Deus. E esta é a porta dos céus. Pelo menos essa é a maneira como ele entendeu. Deus não habita numa região ali de Betel. Deus não habita em lugar nenhum, mas é a jeito de falar. É aqui que Deus se revelou a mim, como lá no templo. Deus, Salomão, quando edificou o templo de Israel, ele mesmo falou: Deus não habita em casa feita por mãos humanas, mas era o templo que ele se revelava. Era um tabernáculo no deserto que ele se revelava na coluna de fumaça. Então, é jeito de falar. Aqui ele se revela, né? Mas nós vemos graça, nós vemos a soberania de Deus, nós vemos amor, benignidade, tudo para a glória de Deus na salvação de Jacó. Então você não impõe um monte de condições. Olha, para ser salvo você tem que abandonar todos os seus pecados. A gente está abandonando até hoje, né? Ele está abandonando e caindo de novo. Não adianta você chegar para a pessoa: você tem que largar todos os seus pecados. Não largar todos os pecados. Que espécie de hipócrita é você? Você não largou e vai colocar um fardo desse para o outro largar para ele ser salvo? Mas, uma vez que você crê, você tem que largar. Aí a igreja vai ensinar a pessoa: você tem que largar. Eles vão largar junto? Vamos largar junto. Eu com você e vamos largando. E se você cair, a gente levanta. Mas se você quer. Mas é uma caminhada cristã que vem com o tempo, né? O arrependimento vai constante. O arrependimento começa com um sentimento, uma contrição, uma vergonha
no momento que você descobre que é pecador. Só que você não confia em nada em si mesmo para largar os pecados, talvez. Só que você tem a vergonha. Você quer um Salvador. Não consigo me salvar, quero um Salvador. É isso a mensagem da salvação. Existe um Salvador, o Salvador é Jesus. Então, aí, a santificação das obras vem a seguir, né? E é claro que Deus vai operar, e você vê a mudança no coração de Jacó imediatamente. Você vê uma mudança. Ele ainda é uma pessoa sem conhecimento das coisas de Deus, conhecimento prático, mas ele teve o encontro. O encontro é o que marca a mudança. E aí ele vai, pega aquela pedra, faz uma coluna com ela, coloca ela em pé, derrama óleo em cima, é um símbolo de adoração, um símbolo de que Deus ali se manifestou, né? Faz um voto com Deus, e veja só o voto que ele faz com Deus, dizendo, versículo 20: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, e me der pão para comer e vestes para vestir, e eu em paz tornar a casa de meu pai, o Senhor me será por Deus, e esta pedra que tenho posto por coluna será a casa de Deus, e de tudo quanto me deres, certamente te darei o dízimo. Então aqui você tem Jacó fazendo um voto. Alguns podem pensar, isso parece uma barganha com Deus, né? Se Deus de fato cumpriu o que prometeu, então eu dou o dízimo, né? Não sei se é uma barganha de um crente novo que ainda não conhece as coisas de Deus, ou se é um propósito no coração de que ele cria, mas Deus vai fazer e eu vou dar o dízimo, e o jeito que ele está se expressando não é tão claro, alguns acham que é assim. Isso não vem tanto ao caso. O fato é, vamos falar sobre duas coisas. Primeiro, sonhos segundo dízimo. Sobre os sonhos, então, Deus se revela a Jacó como um sonho. Nós somos batistas conservadores, nós não somos muito ligados em sonhos. Eu não sou muito ligado em sonhos. Eu já sonhei muito com o arrebatamento, por exemplo. Faz tempo que eu não sonho, com saudade. Mas já sonhei muito com o arrebatamento. Aquela visão maravilhosa das nuvens se abrindo, aquela luz passando e você sentindo o seu corpo subindo. Isso vai acontecer, não sei como é que vai ser. Mas não necessariamente vai acontecer do jeito que eu vi no meu sonho. Não sei se eu vou morrer antes do arrebatamento, se o arrebatamento vai acontecer antes. Mas eu sonhei que eu estava sendo arrebatado mais de uma vez. É a minha esperança, a gloriosa esperança do crente é ser arrebatado, não é morrer. Então, esses sonhos são muito bons, são bons para a sua fé. Só que não necessariamente eles são proféticos. Vai acontecer assim com você. Outros grupos, uma pessoa de um grupo pentecostal, por exemplo, se tivesse um sonho desses, ia talvez interpretar que Deus estava falando com ele, que isso ia acontecer assim com ele, que ele seria arrebatado, não sei, dependendo do grupo, né? Então, todo mundo sonha. Todo mundo, não é verdade que os batistas não sonham, todo mundo sonha. Só que a maneira de enxergar o seu sonho varia de grupo para grupo. E é claro, existem sonhos e sonhos. Certo, um sonho desse como Jacó eu nunca tive. Então talvez eu nunca tive um sonho como o irmão que é da Pentecostal teve, né? Então, cada caso você tem que olhar separado, né? Mas o fato é, eu tenho um pé atrás com você basear a sua vida naquilo que você vê em sonhos. É uma revelação, é uma visão subjetiva demais. É subjetivo. Por quê? Você pode ter sonhado aquilo porque você assistiu um filme. Eu já sonhei com demônios, pesadelos com demônios, né? O demônio me atacou no sonho ou foi coisa da minha cabeça porque por alguma razão você pensou naquilo? Não sei. Isso não vem ao caso. O fato é que você invoca Jesus no sonho, ele vai embora. Isso é que importa, né? Se é da tua cabeça, se é de Satanás, olha, quando por Jesus que ele vai embora. Então, eu não mistifico tanto essa experiência. Já outros podem mistificar um pouco mais. Isso é questão de interpretação. E você fica com uma dúvida razoável. É legítima a dúvida. Será que foi sobrenatural? Será que foi natural? Então, quando a coisa é claramente sobrenatural, em algumas ocasiões na Bíblia,
Não há o que dizer. Deus, de fato, se revelou ao longo da história através de visões e sonhos. Só que, cuidado, isso são exceções muito raras na Bíblia. Elas não são a regra, isso eu costumo dizer sempre. Eu gosto de saber qual é a regra de Deus para a minha vida. Se Ele quiser me dar uma exceção, Ele vai dar. Né? Mas eu não baseio a minha vida em aguardando exceções. A regra é, Deus fala comigo diariamente. Estou lendo a palavra de Deus diariamente. Ele está falando clara e objetivamente a sua vida. Eu li ainda essa semana um artigo do John Piper sobre isso. Ele fala aquele estilo mais emocionado dele, de falando como Deus se manifestou para ele, Deus falou com ele, ele ouviu claramente a voz dele, Deus dizendo, eu estou contigo, eu governo sobre as nações, alguma coisa assim. E aí no final do artigo ele fala, está aqui, está no Salmo, mas enfim, ele leu a Bíblia e Deus estava falando coisas claras e objetivas. Deus governa sobre as nações, Deus não vai deixar o ímpio impune, isso, aquilo. Só que às vezes as pessoas leem isso no texto e passam meio batido. Se Deus falar comigo no sonho, se Deus falar comigo aqui, a letra mata. A letra mata, o que se fala. Não se ligam muito na Bíblia muitas vezes. Olha, essa revelação aqui é Deus falando com você. Você tem que saber ler, saber ouvir, saber entender. Mas isso é maravilhoso. Isso aqui é vida para os nossos ossos. Isso aqui é a nossa esperança. Isso aqui vai falando comigo todos os dias, quando eu quiser. É só abrir e ler, e gostar, e me deleitar, e procurar saber, conhecer meu Deus, conhecer meu Pai, conhecer o seu plano. Eu não preciso mais nada. Se ele quiser me dar uma revelação sobrenatural, amém, mas eu não preciso. Uma vez uma irmã me falou que provavelmente Deus nunca vai te dar nenhuma revelação sobrenatural, porque você é tão ligado na Bíblia, né? Olha, não sei, pode ser. Ela até falou assim, você não precisa, porque ele fala com você na Bíblia, né? Não sei. O fato é suficiente. É isso que eu quero dizer. A Bíblia é suficiente para você. Tá? Você não precisa ficar pulando de uma igreja para outra procurando revelações. Confie em Deus e busque a revelação que você tem. Aquilo que Ele quiser mostrar para você, Ele vai mostrar. Então, aqui, Jacó, evidentemente não tinha Bíblia, né? Não tinha nada da Bíblia do Jacó até aqui. Os primeiros 5 livros, Moisés é que escreve. Moisés estava longe de nascer. Então, Deus busca os homens de Deus através de aparições. Muito claro. Então, essa aparição, Deus se revela a Jacó. Bom, quando ele fala no versículo 20, olha só. Veja a conversão que vem depois de crer. Tá? Ele creu, então você começa a perceber frutos de arrependimento. Mas a fé vem antes, tá? Isso que eu falei. Não coloque fardo antes da salvação. Primeiro, fé, a salvação. Depois você percebe os frutos. Olha só, versículo 20 ele fala: Jacó fez um voto dizendo: se Deus for comigo e me guardar nessa viagem que faço, me der o quê? Pão para comer e vestes para vestir. Cadê aquele Jacó ambicioso? Ele agora está repetindo o que Timóteo falou: ó, se tiver pão e roupa, tá bom. Agora o Jacó já tem mudança na vida dele. Se Deus me der comida e vestes, eu vou adorar esse serviço de Deus o resto da minha vida. Tá? Então ele quer a segurança de voltar, ele quer comida e vestimento. Maravilhosa a conversão de Jacó. Já começa a dar fruto. O crente verdadeiro dá fruto. Não adianta, não aparece. Aquilo que as pessoas falam, você tem que receber Jesus como Salvador e como Senhor. É verdade. Ele recebe como Senhor. O que é receber como Senhor? É crer que Jesus é Deus. Ele é o Senhor. Não adianta você receber, ele é um Salvador. Mas não é Deus. Ele é Deus. Então, se você quer crer que Ele é Deus, vai haver mudança na tua vida. Agora, não significa, olha, Ele é Senhor, então eu prometo que obedeço em tudo, porque Ele é o Senhor. Não adianta, essa promessa não vale nada. Você não vai obedecer em tudo. Né? Não tem valor uma promessa dessas. Você não precisa impor para a pessoa que ela tem que prometer que vai largar tudo. Você não largou ainda. Né? Mas você tem que reconhecer que Ele é o Senhor. Não existe salvação, não existe conversão sem reconhecer que Jesus é o Senhor. Não tem como, Ele é o Senhor.
faz parte da fé básica. Ele é Deus. Bom, sobre o dízimo que ele promete, vamos só para encerrar, nós já estouramos o tempo, eu acho, mas vamos para o dízimo. Algumas coisas a respeito do dízimo. Esse aqui foi um voto condicional do Jacó, né? Ele coloca condições para ser dizimista, não foi assim totalmente espontâneo. Algumas coisas que você tem que perceber, as pessoas têm muita discussão, o dízimo é para hoje, não é para hoje. Vamos tentar entender só algumas coisas a respeito do dízimo. Esse dízimo aqui, ele ainda é diferente do dízimo da época de Moisés, tá? É um dízimo, primeiro, você não sabe para quem Jacó deu o dízimo, porque não existiam sacerdotes levíticos ainda, né? Então, ele vai dar dízimo para quem? Eu sei que o Abraão deu dízimo para Melquisedeque. Sim, em uma ocasião, ele foi lá, voltou de uma guerra cheia de despojos, Melquisedeque o abençoou, e ele deu dízimo para o Melquisedeque. Então, em uma ocasião nessa vida, então, não quer dizer que o Abraão estava sempre dando o dízimo, o Melquisedeque foi embora, né? Para quem queria dar o dízimo? Então, as situações são diferentes. Agora, Jacó diz que ele vai dar o dízimo para quem a gente não sabe. Será que ele vai sacrificar 10% do seu rebanho ao Senhor? Pode ser. Pode ser que ele tivesse essa intenção. Eu vou sacrificar ao Senhor 10% do meu rebanho como adoração. Não sei. Ele vive no dízimo, dá um exemplo de como que ele deu o dízimo depois. Mas o princípio de dar a 10ª parte do que ele tem, com certeza é bíblico, está aqui, né? Antes da lei de Moisés, você já tem. Só que é diferente. Vamos perceber um pouco a diferença dessa época para a época da lei. Então, na lei, eu separei alguns textos. A gente costuma falar de Malaquias 3:10, né? Trazer os dízimos à casa do tesouro. Você não pode roubar a Deus os seus dízimos. Mas você tem que entender uma coisa. Na lei, o dízimo também é diferente da época da igreja. Tá? Eu sou dizimista, sempre fui dizimista, mas a gente tem que entender uma diferença entre o dízimo na época da lei e o dízimo na época da igreja. Deixa eu tentar explicar um pouco dessa diferença. Leia Números 18. Números 18. Tem a instituição do dízimo conforme a lei, a partir do versículo 21. Vamos ver. O versículo 21 não. Eis que aos filhos de Levi tenho dado todos os dízimos em Israel por herança. Os levitas são de onde vêm os sacerdotes, de onde vêm aqueles que trabalham no tabernáculo, no templo. E Deus deu os dízimos para ele, pelo ministério que executam. Então, dízimo é para sustentar ministros de Deus. O ministério da tenda da congregação. E nunca mais os filhos de Israel se chegarão à tenda, etc. Vamos pular para o versículo 24 de novo, porque os dízimos dos filhos de Israel que oferecerem ao Senhor em oferta alçada tenho dado por herança aos levitas, porquanto eu lhes disse, no meio dos filhos de Israel nenhuma herança terão. Então, e aí os levitas eram para separar o dízimo dos dízimos e era para dar para o Senhor também, para o sumo sacerdote. Então, eu dou o dízimo para o levita, para os sacerdotes dão para o sumo sacerdote oferece ao Senhor também. Sempre dízimo, sempre parte da adoração para sustento daqueles que trabalham. Era para sustento, então envolvia tudo, né? Principalmente comida, né? A carne, os animais que eram sacrificados, eles participavam dessa carne para comer, as colheitas, frutas da terra, etc. Tá? Então, isso era para ser dado aos levitas. Só que você tem mais dízimos no Velho Testamento. Será que o irmão vai falar do trízimo, como o outro fala? Deuteronômio capítulo 14. Deuteronômio 14. Você tem aqui no versículo 22. Certamente darás os dízimos de todo o fruto da tua semente, que cada ano se recolher do campo. Aqui, dízimos entendidos, que era um outro dízimo. Um dízimo é tudo que você tem lá, você pega no sacerdote. O outro é uma vez do ano. Tem a colheita, e na hora da colheita você separa o dízimo. Aqui já é só colheita, não é rebanho, não é nada. Né? A lei tem um monte de ofertas, não são só os dízimos. Tem um monte de ofertas. Quando nasce alguém, você tem que consagrar, tem que dar oferta.
quando está em pecado, tem que ir lá consagrar, é oferta, que é dízimo, tudo regular, tem lei para tudo. Na igreja não tem essas leis. Não tem leis de contribuição como você tem um monte no Velho Testamento. Então, você tem aqui no versículo 22, você vai dar o dízimo da tua semente. E mais para frente, no versículo 28, eu acho que é 28, vamos ver aqui. Ao fim de 3 anos, tirarás todos os dízimos da tua colheita no mesmo ano e os recolherás dentro das tuas portas. Então virá o levita, pois nem parte nem herança tem contigo, e o estrangeiro, o órfão e a viúva que estão dentro das tuas portas, e comerão e fartar-se-ão, para que o Senhor teu Deus te abençoe em toda a obra que as tuas mãos fizerem. Então esse já é um outro dízimo. Tem o dízimo normal, tem o dízimo anual da colheita, e tem um outro dízimo que é após 3 anos. No terceiro ano, você também repara, além do dízimo anual, você vai ter um outro dízimo do terceiro ano, que é para os pobres, para dar para os levitas, provavelmente os levitas fora de Jerusalém, os outros estão espalhados, e também os pobres. Então, dizem os entendidos que era assim, funcionava, e o texto parece que confirma isso. Tem o dízimo corriqueiro, tem o dízimo anual da colheita e tem o dízimo de cada 3 anos. E fora esse, tem o quê? Tem a terra que você planta durante 6 anos e descansa no 7º. No 7º não é para plantar nem para colher. O que nascer você dá para os pobres. Então, você acabava dando mais ou menos uns 30%. É muita coisa, né? Eu não dou 30% para a igreja. Eu acho que a maioria aqui não dá também. Entenda uma coisa, eles não tinham outros impostos. Esses são os impostos deles. Dízimo, entenda, Israel é uma teocracia. Quem governa? Aqui, onde não tinha reis, aqui não tinha reis. Quem governa são os homens de Deus, os sacerdotes, os juízes, etc. Então você vai sustentar o regime nacional, tudo com base. O poder judiciário você tem que sustentar, então você sustenta com o seu dízimo e tem leis. Nós hoje, eu pago em torno de 30% do meu salário lá em imposto. Então, fora isso, você paga o dízimo. E o certo, se você quiser dizer que é dízimo, é do bruto, né? Porque depois eles tiveram o rei também, o rei pedia mais 10%. Né? Você não podia separar 10 do que sobrou. Dízimo é 10. Só que hoje nós pagamos os 30% para o governo e o dízimo para a igreja. Então, não adianta você tentar comparar muito cada detalhe da lei e dizer, olha, se você não deu esse, você está roubando o dízimo. Porque de fato eles estavam sonegando imposto se você não der o dízimo. Era uma coisa mais legal, assim, era na lei. Se não deu todos esses dízimos, algum deles você omitiu, então você está sonegando imposto. Então, imposto é compulsório na Bíblia, né? Dá a César o que é de César, Jesus disse. Né? No Novo Testamento, claro, na época de Jesus, você tem o dízimo sendo praticado. Jesus diz que deve ser praticado também. Quando Jesus morre, acaba essa dispensação da lei, ele ressuscita e começa uma outra era que nós chamamos de era da igreja, onde o evangelho vai se espalhar para os outros países. Não é mais só Israel, não é mais só judeu. O que os apóstolos fazem? Eles trazem todas as leis de Israel, das cobranças, dos dízimos, das leis? Não. Eles não impõem isso como lei. Então, você vai ter o mesmo princípio do Velho Testamento. Você tem que sustentar os pastores, você tem que sustentar os ministros, tem que sustentar bem, porque aquele ministro que trabalha na doutrina é digno de duplicados honorários, duplicada honra. Enfim, sim, aquele que trabalha com o Evangelho deve viver do Evangelho. É plano de Deus, o princípio do Velho Testamento se aplica. Você deve dar regularmente, deve dar com abundância, deve sustentar. Agora, as leis todas do Velho Testamento vai pegar e cobrar. Não, dízimo não é uma cobrança. Dízimo tem que ser dado com alegria. Tem que ser dado espontaneamente. O Velho Testamento é uma cobrança. Se não deu, vai ser levado à justiça e você está sonegando imposto, né? Mas na igreja não é assim. Vamos só encerrar com o texto de 2 Coríntios 9. Existe bênção para quem contribui, existe ausência de bênção para quem não contribui. Isso é verdade. 2 Coríntios 9, versículos 6 e 7. E digo isso,
que o que semeia pouco também ceifará. Alguém pode dizer que isso é teologia da prosperidade, né? Não vou ficar discutindo essas coisas. Eu não creio em teologia da prosperidade, porque isso é uma teologia materialista, que visa ficar rico dando coisas para Deus. Não é essa a ênfase, mas existe bênção para quem contribui, sim. Versículo 6, digo isto, que o que semeia pouco também ceifará. A palavra de Deus diz. E o que semeia em abundância ceifará. Cada um contribua segundo propôs no seu coração, não com tristeza ou por necessidade, porque Deus ama o que dá com alegria. Então, a gente não vai ficar cobrando você como se fosse um imposto. Não está dando dízimos, cai fora daqui. Não é assim no Novo Testamento. Você tem liberdade, nós queremos que você contribua com alegria. Se tiver tristeza no coração, a bênção você já perdeu, né? A bênção você já não tem. Não é com peso, com fardo, porque alguém ficou te pressionando. Porque você acredita no que está sendo feito nessa igreja. Você acredita no trabalho. Então você, com alegria, vai querer sustentar o trabalho. E aí você propõe no seu coração, você entrega conforme propôs no seu coração. Se você está na dúvida de quanto deve dar, você tem um parâmetro, o dízimo. Você dá proporcionalmente ao que você ganha. Né? A quem muito foi dado, quem tem muito contribui conforme aquilo que tem, não conforme aquilo que não tem. Né? Claro, viúva pobre deu tudo, deu sagrado. Pode ser que não está pedindo isso para você, mas existe um princípio de bênção de Deus, de alegria no coração de Deus, quando a pessoa dá com alegria e dá com abundância. Isso não há dúvida nenhuma. Paulo usa o exemplo de crentes de uma certa igreja para influenciar crentes de outra igreja de Corinto a contribuírem. Eles eram pobres, eles eram muito. Tentando estimular o amor da contribuição nos cristãos de Corinto. E por isso até que ele fala aqui, cada um contribua. Não por necessidade, mas Deus é poderoso para fazer abundar em vós toda a graça, e de que tendo sempre em tudo toda a suficiência, abundância em toda a obra de Cristo. Esse é um assunto longo, vou encerrar aqui, né? O dízimo isso podia ser um estudo. Eu só quis dar uma pincelada para que você se sinta estimulado a contribuir com alegria e não como lei. Não é a lei como no Velho Testamento, é a graça de contribuir, é a alegria de contribuir. Tá? Eu passo a palavra.